O céu estava fechado, uma imensa massa cinzenta, imóvel e pesada, que absorvia todo o som e toda a luz. A chuva caía em rajadas finas, frias, ritmadas, como se o próprio clima conspirasse para prender no solo qualquer espírito que tentasse se elevar. Na estrada lamacenta que cortava o bosque, um carro preto avançava lentamente, seus pneus afundando no terreno molhado. O veículo parecia deslocado, como uma figura solitária em uma pintura sombria. Não havia outros sons além do arranhar da borracha contra o chão encharcado e o murmúrio distante dos trovões que ecoavam no horizonte. A mansão surgiu imponente no final da estrada, uma construção antiga de pedra escura, suas paredes manchadas pelo tempo e pelas intempéries. As janelas eram grandes e opressoras, com cortinas pesadas que mal deixavam entrever a luz amarelada lá dentro. A porta principal, um portão de madeira escura e ornamentada com detalhes em ferro forjado, parecia resistir à presença de qualquer um que ousasse cruzá-la. Atrás da mansão, o bosque se estendia como um oceano negro e infinito, suas árvores antigas e retorcidas criando uma barreira quase impenetrável. 5 convidados. Esse era o número exato de pessoas que foram convocadas para aquela reunião misteriosa. Não era um convite comum. Nenhum deles sabia o propósito da reunião, nem quem realmente havia enviado os convites. Cada um dos convidados carregava um pedaço de uma história que os unia, ainda que essa ligação fosse sutil e invisível, como um fio de teia que se esticava entre eles, prestes a se partir. Cada um deles tinha uma razão para estar ali, e ao mesmo tempo, todos pareciam desconfiar dessa mesma razão. À medida que os convidados chegavam, um a um, a sensação de isolamento só aumentava. O bosque ao redor parecia engoli-los, e a mansão, com sua fachada severa, era como um santuário sombrio, onde qualquer luz parecia se apagar. A tempestade que se formava no céu garantiu que ninguém pudesse ir embora tão cedo. Todos estavam presos ali, pelo menos até o amanhecer. Ao entrar, os convidados se deparavam com um grande salão, mal iluminado por velas dispostas em candelabros antigos. Os móveis eram pesados e antigos, o piso de madeira rangia a cada passo, e o ar parecia carregado de umidade, como se as paredes tivessem absorvido anos de segredos e memórias silenciosas. A mansão tinha algo de vivo, como se estivesse aguardando, pacientemente, o desenrolar dos acontecimentos que se seguiriam naquela noite. No centro do salão, uma mesa estava preparada. Ao redor dela, 5 cadeiras, uma para cada um dos presentes. Ninguém parecia saber exatamente o que esperar. Todos se encaravam de forma sutil, buscando em seus olhares qualquer sinal de familiaridade, qualquer traço que denunciasse uma conexão, por mais pequena que fosse. Mas a desconfiança estava lá, invisível, pairando no ar como um perfume enjoativo. Cada um deles carregava algo consigo. Não objetos, mas histórias, mágoas, segredos que faziam sombra em suas almas. E mesmo sem saber, cada um estava profundamente ligado àquela noite, àquela casa, e ao que aconteceria dali para frente. O relógio da mansão, um objeto enorme que dominava a parede próxima à lareira, marcava o tempo com uma precisão mecânica e implacável. Tic-tac. O som do ponteiro cortava o silêncio e parecia ecoar nas paredes da casa, como um lembrete de que o tempo não espera por ninguém. O jantar estava pronto, mas o anfitrião, misteriosamente ausente, ainda não havia se revelado. A ausência dele gerava um desconforto crescente, uma tensão que se espalhava entre os convidados como eletricidade estática no ar. Foi nesse clima opressivo, com a chuva batendo nas janelas e o vento uivando lá fora, que a noite começou a tomar um rumo inesperado. O primeiro sinal foi o apagão. Todas as luzes da mansão, já fracas, se extinguiram ao mesmo tempo, deixando todos mergulhados em uma escuridão total. O som da chuva parecia mais alto na ausência de luz, quase ensurdecedor. Ninguém se mexeu. Por um instante, o tempo parou, e todos ficaram imóveis, esperando pelo próximo movimento. Foi quando um grito agudo rasgou o silêncio.
Não era um grito comum. Era o som de alguém que acabava de se deparar com algo horrível, algo impensável. Quando as luzes de emergência se acenderam, piscando intermitentemente, todos os olhares se voltaram para o centro do salão. Ali, no chão, um dos convidados estava estirado, sem vida. O sangue escorria lentamente pelo piso de madeira, tingindo-o de um vermelho escuro, quase preto sob a fraca iluminação. O corpo estava em uma posição estranha, como se tivesse caído de forma abrupta. Ao lado dele, uma arma inusitada. Uma das velas do candelabro fora arrancada de seu suporte e usada como arma improvisada. A primeira morte havia acontecido. Agora, a questão não era apenas quem era o assassino, mas por que aquela pessoa havia sido escolhida. E mais ainda, quem seria o próximo. A mansão agora parecia respirar, como se estivesse viva. O silêncio que se seguiu ao grito de horror era profundo, pesado, quase sufocante. Cada um dos presentes olhava para o corpo no chão, tentando assimilar o que acabara de acontecer, mas ao mesmo tempo, suas mentes corriam em outra direção. Quem entre eles poderia ter cometido o crime? O medo começava a se infiltrar, lento, sutil, mas implacável, como a água que encontrava rachaduras em uma parede antiga. Não havia saída. A tempestade lá fora havia transformado o mundo em uma prisão de água e lama, e o único refúgio era a própria mansão, onde agora o perigo também espreitava. Os convidados começaram a se mover lentamente pelo salão, seus passos ecoando no espaço vazio. A investigação não seria conduzida por um detetive experiente ou pela polícia. Eles estavam sozinhos. E cada um sabia que, a partir daquele momento, qualquer um poderia ser a próxima vítima. A mente de cada um dos presentes começava a trabalhar de maneira diferente. Enquanto alguns procuravam manter a calma, outros já estavam à beira de um colapso. A tensão no ar se transformava em algo tangível, quase palpável. O som da chuva lá fora continuava incessante, enquanto dentro da mansão o tempo parecia estagnado. Eles estavam presos naquele momento, e com o passar das horas, a sensação de claustrofobia aumentava. Eles decidiram em silêncio que precisavam agir. O grupo se separou, como se a ideia de se manter unido aumentasse ainda mais a desconfiança. A morte na sala, o corpo ali exposto e o som da chuva se fundiam em uma sinfonia fúnebre. Não havia mais como ignorar o fato. Estavam todos presos em uma armadilha, e o assassino caminhava entre eles. A primeira a se aproximar do corpo foi Clara, uma mulher de meia-idade, de gestos calculados e olhar frio. Ela não tocou o cadáver, mas seus olhos se demoraram na cena do crime, como se tentasse absorver cada detalhe. O chão de madeira, encharcado de sangue, os vestígios da cera da vela derretida que agora era uma arma de morte. Um instrumento frágil, incomum, mas letal nas mãos certas. O corpo caído era de Lucas, um homem de poucas palavras, cuja presença naquela noite parecia tão fora de lugar quanto a tempestade lá fora. Ninguém o conhecia realmente bem. Um rosto entre outros, um convidado a mais. A questão de por que ele havia sido o primeiro a cair parecia, naquele momento, irrelevante. A prioridade era sobreviver. Clara sabia disso. E sabia também que as horas seguintes seriam cruciais. No entanto, havia algo no corpo de Lucas que lhe chamava a atenção. O local da queda. Ele estava próximo à mesa, mas seu braço estendido parecia apontar para algo além. Como se, no último instante, sua mente tivesse tentado comunicar algo, uma mensagem silenciosa que agora precisava ser decifrada. A morte, aparentemente violenta e sem sentido, começava a se revestir de uma camada de mistério mais densa. Enquanto Clara observava, outros começavam a se mover pela mansão. Helena, uma jovem elegante e de traços pálidos, parecia andar em círculos, movida por uma ansiedade crescente. Seus olhos percorriam o ambiente como se procurassem uma saída, uma rota de fuga, algo que pudesse quebrar o ciclo de pânico que já se instalava em seu peito. Mas a mansão não oferecia escapatórias fáceis. Fernando, um homem de negócios, de porte robusto e olhar calculista, se manteve afastado da cena.
Ele se posicionou próximo à lareira, como se o calor do fogo pudesse acalmá-lo. Mas havia algo em sua postura que indicava uma mente inquieta. Seus pensamentos eram um turbilhão, calculando possibilidades, suspeitas, alianças e traições. Ele sabia que não havia mais espaço para confiança entre eles. E o silêncio incômodo da sala era prova disso. O único que se arriscou a sair foi Renato, um homem magro e alto, de feições angulosas. Ele decidiu explorar o restante da casa, como se acreditasse que a chave para resolver aquele quebra-cabeça estivesse em algum canto escondido. Seu andar era rápido e silencioso, e seus olhos escaneavam os corredores com precisão. A mansão, com seus corredores longos e paredes escuras, parecia maior agora, quase labiríntica, e Renato sentia o peso de cada passo. As sombras pareciam crescer ao redor dele, ampliadas pelas luzes trêmulas das velas, criando figuras disformes que quase lhe tiravam o fôlego. Enquanto isso, Clara permanecia imóvel ao lado do corpo. Sua mente, metódica e fria, começava a juntar as peças. O candelabro havia sido arrancado da mesa, mas a força necessária para transformar uma vela em arma de morte indicava algo mais do que um simples impulso. Havia intenção, uma frieza que ela reconhecia como um espelho sombrio. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem entre eles teria essa capacidade? Enquanto a mansão era explorada em busca de respostas, o próximo local a ganhar importância na trama foi a estufa, uma estrutura ampla de vidro anexada à mansão, escondida atrás de uma porta pesada, quase imperceptível. Renato, em sua exploração solitária, foi o primeiro a encontrá-la. Ao abrir a porta para o novo cenário, ele se deparou com o cheiro forte de terra úmida e plantas exóticas. A estufa, iluminada fracamente pelas luzes da tempestade, parecia fora de lugar, como uma bolha de vida em meio à escuridão que dominava a mansão. As plantas cresciam de forma descontrolada, muitas delas trepadeiras que se enroscavam pelos pilares de ferro que sustentavam o vidro. O ambiente era abafado, quase sufocante, e o som da chuva batendo no teto de vidro criava uma sensação de isolamento ainda maior. Renato vagou por entre as plantas, os pés afundando levemente na terra fofa. Algo o intrigava ali. A estufa, que parecia negligenciada e sem propósito, possuía uma energia particular, como se o próprio ambiente estivesse saturado de algo que não conseguia identificar. Foi quando ele notou uma pequena mesa no canto, coberta por uma fina camada de pó, algo que indicava que ninguém a utilizava há tempos. No entanto, sobre ela, havia um único objeto limpo, um pequeno envelope branco. Ele o pegou, sem pensar muito nas consequências, e o abriu. Lá dentro, havia apenas uma frase escrita em caligrafia apressada: "O que você procura está onde menos espera." Renato guardou o bilhete no bolso, o coração disparado. Aquela mensagem enigmática parecia uma provocação, um jogo macabro que ele não compreendia completamente. Mas havia algo mais na estufa, uma sensação de que aquele lugar tinha uma importância maior no desfecho daquela noite. Ele voltou para o salão principal, decidido a manter aquela descoberta para si, pelo menos por enquanto. Cada um dos presentes começava a se afundar cada vez mais nas próprias paranoias, e a sensação de que estavam todos sendo manipulados apenas crescia. Enquanto Renato explorava a estufa, dentro da mansão, as tensões continuavam a subir. Clara, ainda ao lado do corpo, começou a perceber sutilezas nos comportamentos dos outros. Os olhares que se evitavam, as respirações rápidas, os gestos nervosos. Cada um parecia carregar um fardo invisível, um segredo enterrado profundamente, e aos poucos, tudo começava a vir à tona. Fernando, que até então havia permanecido calado e distante, começou a caminhar lentamente em direção ao corpo. Seus olhos analisavam não apenas a cena do crime, mas também a reação dos outros, como se estivesse tentando identificar algum traço de culpa nos rostos dos presentes. Ele era um homem que confiava em suas intuições, e naquele momento, seu instinto lhe dizia que a verdade estava mais próxima do que parecia. Foi então que uma nova revelação veio à tona.
um detalhe que passara despercebido até então. Na mão do cadáver, um pequeno pedaço de tecido, como se Lucas, em seus momentos finais, tivesse lutado com alguém e arrancado aquela evidência. O tecido, escuro e pesado, parecia pertencer a uma peça de roupa, mas, no estado fragmentado em que se encontrava, era impossível dizer a quem pertencia. Clara, ao perceber isso, se abaixou e pegou o tecido, analisando-o com cuidado. Aquilo mudava tudo. Agora, não se tratava apenas de suspeitar uns dos outros. Havia uma pista concreta, e ela sabia que, se agisse com inteligência, poderia usá-la a seu favor. O relógio continuava a marcar o tempo, implacável, enquanto cada vez mais segredos começavam a emergir das sombras daquela mansão. Agora, o jogo realmente havia começado. A tensão na mansão aumentava a cada minuto que passava. O silêncio já não era apenas incômodo, mas sufocante. A tempestade lá fora não dava sinais de trégua, como se estivesse conspirando para que todos permanecessem presos dentro daquela prisão de pedra. E a sensação de estar sendo constantemente observado, como se a própria mansão tivesse olhos, começava a tomar conta dos presentes. Renato, que retornará da estufa sem compartilhar sua descoberta, agora estava mais atento do que nunca. A frase enigmática no bilhete ainda ecoava em sua mente. O que você procura está onde menos espera. Ele olhava ao redor, tentando entender o significado por trás daquela mensagem. Algo lhe dizia que aquela pista era mais do que uma provocação. Talvez fosse uma advertência. Mas a dúvida permanecia. Estava ele sendo guiado para uma armadilha? Enquanto isso, Fernando havia se tornado mais inquieto. Seus olhos analisavam cada movimento dos outros, especialmente de Clara, que ainda segurava o pequeno pedaço de tecido retirado do corpo de Lucas. Ele sabia que aquele fragmento de roupa era uma pista crucial e que em algum momento alguém se desesperaria. Se o assassino ainda não tivesse sido desmascarado, ele com certeza estaria agora a um passo de cometer um erro. Fernando, com sua mente lógica e controlada, sentia que estava próximo de desvendar quem, entre eles, carregava o fardo da culpa. Já Helena, a jovem de traços pálidos e comportamento nervoso, começava a demonstrar sinais claros de desestabilização. Ela não parava de andar em círculos, seus passos ecoando pelo salão enquanto sua respiração se tornava mais irregular. As sombras nas paredes pareciam crescer, ameaçadoras, cada vez que a luz das velas oscilava. Helena sentia o peso de algo invisível sobre ela, algo que não conseguia identificar, mas que estava sempre presente à espreita. A mansão, com seus corredores vazios e salas abafadas, não oferecia qualquer consolo. O sentimento de isolamento total, a ausência de qualquer sinal externo de vida, a chuva batendo incessantemente contra as janelas e o som do vento uivando, como um grito distante, faziam cada um se perder um pouco mais dentro da própria mente. Foi Fernando quem sugeriu, com uma frieza que surpreendeu os outros, que eles começassem a vasculhar a mansão. Se havia mais pistas sobre o crime, estariam ali, nas sombras, esperando para ser descobertas. Cada um deles poderia ser o próximo alvo, e se quisessem sobreviver àquela noite, precisariam entender o que estava acontecendo, ou, ao menos, tentar descobrir quem entre eles era o responsável pela morte de Lucas. A sugestão foi aceita, mas ninguém se sentia seguro para confiar nos outros. Cada um sabia que, de agora em diante, qualquer decisão errada poderia custar sua vida. O grupo decidiu se dividir. Clara e Fernando permaneceriam no salão, analisando o corpo de Lucas e tentando identificar mais detalhes sobre o que poderia ter acontecido. Renato voltou para a estufa, talvez com a esperança de que algo mais fosse revelado lá. Helena, relutante e ansiosa, foi explorar os andares superiores da mansão, onde, até o momento, ninguém havia se aventurado. Helena subiu as escadas de madeira, cada degrau rangendo sob seus pés. O segundo andar da mansão era menos opulento do que o salão principal, mas ainda assim, o ar de abandono pairava pesado. Paredes com pinturas antigas, móveis cobertos por lençóis brancos, como se a vida tivesse deixado aquele lugar há muito tempo. Ela andou lentamente pelo corredor, observando as portas fechadas de cada quarto. Uma sensação de desconforto a invadia cada vez mais. Ao passar por uma das portas entreabertas, algo a fez parar. Um leve cheiro de algo queimado. Era sutil,
mas distinto. Ela empurrou a porta com cuidado, e o cenário que encontrou era inesperado. O quarto era uma bagunça de papéis espalhados pelo chão, móveis revirados, gavetas abertas. No centro do cômodo, um pequeno fogareiro, já apagado, mas com vestígios de cinzas frescas. Alguém havia tentado queimar algo ali, mas não tivera tempo suficiente. Helena se aproximou, e no meio das cinzas, encontrou pedaços de papéis parcialmente queimados. Ela pegou o que restava, e seus olhos se arregalaram ao reconhecer o conteúdo. Eram notas de dinheiro. Não muito, apenas o suficiente para levantar mais perguntas. Havia algo muito maior em jogo do que eles imaginavam. Mas quem teria tentado destruir aquele dinheiro e por quê? Enquanto isso, na estufa, Renato estava inquieto. O ambiente abafado e o som constante da chuva no teto de vidro o mantinham em estado de alerta. Ele andava de um lado para o outro, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, quando notou algo peculiar. No canto da estufa, em uma pequena mesa coberta de terra e folhas secas, havia um caderno de anotações. Ele o pegou com cuidado, limpando a sujeira da capa. As páginas estavam amareladas e desgastadas pelo tempo, mas, ao folheá-las, percebeu que o caderno estava repleto de desenhos de plantas exóticas, diagramas botânicos, e em meio a tudo isso, anotações detalhadas sobre uma única planta em particular. O nome da planta estava sublinhado repetidamente. Mandrágora officinarum. Renato franziu a testa. A mandrágora era conhecida por seus usos medicinais, mas também era cercada de mitos sobre seus poderes alucinógenos e tóxicos. Renato fechou o caderno lentamente, com a sensação de que aquilo era uma pista crucial. Se a planta existia na estufa, e se tivesse sido usada de alguma maneira, talvez houvesse mais naquela mansão do que simples assassinatos. Talvez eles estivessem sendo manipulados desde o começo. No salão, Clara ainda segurava o pequeno pedaço de tecido. Ela sabia que aquilo poderia condenar alguém, mas ainda precisava de mais informações. Ao lado dela, Fernando permanecia calmo, como se aguardasse algo. A tensão entre os dois era palpável, e o corpo de Lucas, estendido no chão, parecia agora mais um símbolo de tudo o que estava por vir. Clara então se levantou e caminhou lentamente até uma das janelas, observando a chuva cair incessantemente. Ela sabia que por trás de toda aquela violência e desespero havia uma lógica fria. O assassino estava jogando com todos eles, e mais cedo ou mais tarde se desmascararia. Ou pior ainda, mataria novamente. Fernando, por outro lado, parecia ter outra estratégia em mente. Ele se aproximou do corpo de Lucas e começou a examinar algo que até então não havia sido notado. Uma pequena marca no pulso da vítima. Não era uma ferida, mas uma picada quase imperceptível. Fernando tocou o local com cuidado, seu rosto se contraindo em um misto de surpresa e compreensão. Algo naquele detalhe parecia fazer todo o sentido para ele. Quando ele levantou os olhos para Clara, seu olhar já não era mais de simples suspeita. Ele havia encontrado uma resposta. Mas o tempo estava contra eles, e o verdadeiro desfecho daquela noite ainda estava por vir. Desde o momento em que o corpo de Lucas foi encontrado, estirado no chão do salão com a vela arrancada de seu candelabro ao lado de sua mão já fria, Fernando parecia atuar sob uma lógica que escapava aos outros. Ele não se perturbava com o pânico crescente de Clara ou com os sinais claros de desespero que tomavam conta de Renato. Para ele, a cena do crime era um palco cuidadosamente montado, e ele sabia que cada detalhe fazia parte de um enredo muito maior, que apenas ele compreendia completamente. O frasco de mandrágora encontrado perto do corpo de Helena e as anotações botânicas descobertas na estufa eram apenas peças em um jogo muito mais elaborado do que os outros dois sobreviventes poderiam imaginar. Helena, desde o início da noite, mostrava sinais de crescente nervosismo. Seu comportamento, antes discreto, começou a oscilar entre ansiedade e pavor. A cada ruído da mansão, ela parecia se sobressaltar, como se esperasse que algo terrível acontecesse a qualquer momento. Seus olhos, sempre atentos,
agora estavam ainda mais arregalados, e suas mãos, trêmulas, raramente encontravam repouso. Clara e Renato notaram seu estado, mas atribuíam isso à situação de tensão extrema que todos enfrentavam. No entanto, em algum ponto da noite, após a descoberta do corpo de Lucas, Helena desapareceu. A princípio ninguém notou, pois a confusão e o choque ainda dominavam o ambiente. A tensão era tanta que qualquer ausência breve parecia normal naquele caos. Mas, à medida que os minutos se arrastavam e Helena não retornava ao salão, a sua ausência começou a pesar. Renato, por outro lado, estava à beira de um colapso. Sua mente havia se tornado um campo de batalha, onde o medo e a paranoia lutavam incessantemente. A estufa, que no início lhe parecia um refúgio, agora se revelava tão opressiva quanto o salão onde os corpos começavam a se acumular. As plantas exóticas e o cheiro adocicado da terra úmida já não ofereciam consolo. Ao contrário, tornavam o ar pesado, quase sufocante. O bilhete enigmático que encontrara, o que você procura, está onde menos espera. O consumia. Mas quanto mais tentava decifrar seu significado, mais ele sentia que estava se afastando da verdade. O veneno que impregnava o ar parecia ter se infiltrado em seus pensamentos, corrompendo seu julgamento. Enquanto isso, Fernando observava tudo com uma precisão clínica. Ele via o desespero crescente nos outros dois, mas não interferia. Cada reação era para ele um indício de que o plano estava funcionando perfeitamente. Ele não precisava agir diretamente. A própria situação, cuidadosamente construída, já se encarregava de empurrar Clara e Renato para o abismo psicológico que ele havia cavado. Fernando sabia que, em breve, não haveria mais necessidade de manipulação ativa. Os dois já estavam presos, não apenas na mansão, mas em suas próprias mentes corroídas pelo medo. A mansão, com seus corredores longos e suas sombras que pareciam se mover por conta própria, era um labirinto opressor. A tempestade que rugia do lado de fora apenas intensificava a sensação de isolamento, tornando impossível a fuga ou a chegada de qualquer ajuda. Aquele espaço, antes uma construção estática, havia se tornado uma personagem por si só, conspirando ao lado de Fernando, sufocando lentamente as vítimas remanescentes. As janelas estavam embaçadas pela umidade, e o vento que assobiava nas frestas das portas fazia com que os poucos sons no ambiente parecessem distantes, como se viessem de outro tempo ou dimensão. O relógio na parede, sempre implacável, marcava o passar do tempo com uma regularidade que contrastava com o caos interno dos personagens. Tic-tac, cada segundo soava como um lembrete de que o tempo não parava, mas para Clara e Renato, o tempo havia se tornado uma armadilha. A cada batida do ponteiro, a pressão aumentava. Fernando, por outro lado, estava em paz. Ele havia calculado o tempo de cada ação, de cada reação, e sabia que a tensão crescente era parte essencial do seu plano. Não havia pressa. O desfecho viria no momento certo, quando os outros dois estivessem completamente destruídos por dentro. Clara tentava focar nos detalhes, buscando uma maneira de organizar as pistas, mas a mente de Fernando era uma barreira invisível que bloqueava qualquer tentativa de raciocínio claro. Ele estava sempre presente, sempre controlando o ambiente, como se soubesse que não importa o que ela fizesse no final, todos os caminhos levariam a ele. Ela começava a perceber que o verdadeiro mistério não estava apenas nos assassinatos, mas na figura de Fernando e na maneira como ele os manipulava com tanta facilidade. Ela sentia que, de alguma forma, ele havia previsto cada movimento, cada pensamento que ela teria naquela noite. A mansão continuava a respirar ao redor deles, as paredes pareciam mais próximas a cada instante, como se estivessem se fechando lentamente, comprimindo-os em um espaço cada vez menor. As sombras, antes inofensivas, agora pareciam observá-los, como testemunhas silenciosas da tragédia que se desenrolava. Fernando movia-se como se fosse parte desse espaço, seus passos firmes mas discretos, como se fosse a única figura real em um cenário que se tornava cada vez mais onírico e distorcido para Clara e Renato. Ele sabia que em breve o colapso seria inevitável. Renato, com o corpo tenso e a mente fragmentada, começou a sentir o peso da noite de maneira avassaladora. Cada pequeno ruído se tornava uma ameaça.
O sussurro do vento nas frestas das janelas parecia carregado de intenções malignas. As plantas na estufa, que antes lhe ofereciam uma sensação de controle, agora pareciam monstruosidades saídas de um pesadelo. Tudo, absolutamente tudo, ao seu redor, parecia ter sido impregnado pela influência de Fernando. E ele, mais do que ninguém, sabia que o tempo estava acabando. A tensão que pairava sobre a mansão era quase palpável. Cada som, por mais leve que fosse, reverberava pelo ambiente, como se as paredes carregassem uma memória sombria de tudo o que acontecera ali. O vento do lado de fora, constante e furioso, batia contra as janelas com violência, transformando a mansão em um refúgio opressor e isolado do mundo externo. No interior, Fernando mantinha sua postura imperturbável, seus olhos meticulosos, acompanhando os movimentos de Clara e Renato, como se estivesse observando peças de xadrez sendo movidas em um tabuleiro. Clara, ainda assombrada pelo mistério da morte de Lucas e mais recentemente de Helena, sentia-se cada vez mais encurralada. Sua mente tentava, a todo custo, organizar as informações dispersas. O pedaço de tecido na mão de Lucas, os bilhetes enigmáticos, as anotações botânicas encontradas na estufa, tudo parecia compor um quebra-cabeça insano, e ela estava convencida de que as respostas estavam diante dela, escondidas em detalhes que ainda não havia compreendido por completo. Renato, por outro lado, já estava afundando em um abismo de paranoia. A descoberta do frasco de mandrágora ao lado do corpo de Helena havia sido a última gota. Ele começava a duvidar de tudo, questionando se, de fato, cada um dos presentes ali não era, de alguma forma, um peão em um jogo muito maior. As plantas na estufa, que antes lhe pareciam fascinantes, agora carregavam uma aura ameaçadora, como se a própria natureza estivesse sendo manipulada para contribuir com o caos. A mansão em si parecia cada vez mais um personagem, como se a construção viva estivesse conspirando contra seus ocupantes. O espaço, com seus corredores longos e mal iluminados, cada vez mais desconcertava os sentidos. A sensação de que as paredes estavam se fechando sobre eles aumentava a claustrofobia, tornando cada movimento um ato de resistência contra o ambiente sufocante. Os móveis antigos e as cortinas pesadas davam à mansão um ar de decadência, como se aquele espaço carregasse segredos muito mais antigos do que os que eles estavam tentando desvendar. Fernando, observando tudo com olhos frios, parecia ter uma compreensão que escapava aos outros. Ele não falava, não expressava abertamente suas intenções, mas havia algo em sua postura que sugeria que ele sabia muito mais do que demonstrava. Clara tentava decifrar seus movimentos, esperando algum deslize, algo que revelasse mais do que o comportamento controlado que ele mantinha. Mas Fernando não cometia erros. Ele estava presente em todos os momentos cruciais, mas nunca diretamente envolvido. E essa ausência de erro era o que mais perturbava Clara. Porém, era nas pequenas ações de Fernando que Clara tentava encontrar alguma resposta. Ele sempre parecia estar no lugar certo, na hora certa. E isso não podia ser uma coincidência. Sua presença constante, mas discreta, fazia com que Clara começasse a suspeitar que ele não era apenas um observador passivo. A própria calma que ele exalava, enquanto todos os outros estavam se despedaçando, era, em si, suspeita. Mas se Fernando estava envolvido nos assassinatos, como ele fazia isso sem deixar rastros? Ou estaria ele manipulando todos os presentes, incluindo Clara, para que seguissem exatamente o caminho que ele desejava? Renato, por sua vez, começava a desconfiar de Clara. Ele se lembrava de como ela fora rápida ao tentar organizar a investigação, como se quisesse controlar as informações que os outros recebiam. Havia algo em sua frieza, em sua busca desesperada por pistas, que o deixava inquieto. Renato começava a se perguntar se Clara estava jogando um jogo duplo, criando uma cortina de fumaça para desviar as suspeitas de si mesma. A morte de Helena, em particular, parecia ter um impacto diferente sobre ela. Clara não parecia chocada como deveria estar,
e Renato se pegava questionando se essa falta de emoção era, na verdade, um indício de culpa. Cada personagem estava preso em sua própria rede de desconfiança, e Fernando os observava se afundar cada vez mais na paranoia que ele próprio havia alimentado. Ele sabia que quanto mais tempo passasse, mais o medo corroeria qualquer tentativa de raciocínio lógico. As pistas espalhadas pela mansão, a vela usada como arma, o tecido rasgado, o frasco de mandrágora, eram peças cuidadosamente colocadas, destinadas a confundir e desorientar. A beleza do plano de Fernando estava justamente em sua simplicidade. Ele não precisava agir diretamente. O próprio ambiente, saturado de tensão e desconfiança, estava fazendo o trabalho por ele. Cada nova descoberta levava a mais perguntas. Clara e Renato estavam em uma corrida contra o tempo, mas ambos sabiam que o assassino estava entre eles, e a qualquer momento poderia atacar novamente. Mas quem seria o próximo? E qual seria a nova peça que surgiria nesse tabuleiro de terror? A mente de Clara fervilhava com as possibilidades. Talvez Fernando estivesse envolvido, mas talvez não. Ela sabia que estava sendo manipulada, mas não conseguia entender como ou por quem. A tempestade lá fora parecia um reflexo do caos interno que dominava os ocupantes da mansão. O vento uivava pelas frestas das janelas, como se o próprio ambiente estivesse avisando que algo terrível estava por vir. As luzes das velas lançavam sombras dançantes nas paredes, e a cada novo movimento das chamas, era como se rostos se formassem nas trevas, observando os três sobreviventes. O som da madeira rangendo, o eco dos passos que pareciam vir de todos os cantos da casa, tornavam impossível relaxar ou pensar com clareza. Clara, sem perceber, começava a entrar no jogo de Fernando. A busca por respostas a consumia, e ela se tornava cada vez mais obcecada por encontrar a ligação entre as mortes. A própria obsessão dela era uma arma nas mãos do verdadeiro assassino. Quanto mais Clara tentava organizar os fatos, mais desorientada ela se sentia, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça cujas peças não pertenciam ao mesmo jogo. Renato, isolado em seus próprios pensamentos, sentia-se encurralado. As respostas que ele buscava não estavam nas pistas físicas, mas nas mentes dos que restavam. Ele começava a acreditar que a chave para entender os assassinatos não estava em detalhes concretos, mas em como Clara e Fernando reagiam a cada nova descoberta. A questão era, quem estava controlando o tabuleiro? E até onde ele ou Clara estavam dispostos a ir para sobreviver? A cada segundo que passava, o ambiente tornava-se mais opressivo e o mistério mais intrincado. Clara e Renato eram peões em um jogo de poder que não compreendiam completamente. Fernando, por sua vez, era a sombra que os guiava, invisível, mas sempre presente, puxando as cordas e esperando o momento em que a verdade, de fato, se revelaria. Conforme as horas avançavam, a mansão parecia respirar junto com seus habitantes. Cada batida do relógio, cada estalo da madeira sob seus pés, ecoava nos ouvidos de Clara e Renato, como se o próprio lugar estivesse vivo, observando-os de perto, aguardando o momento em que cederiam completamente ao desespero. O vento lá fora aumentava em intensidade, chicoteando as janelas com uma fúria que reverberava pelos corredores. A tempestade era implacável, como se estivesse selando o destino de todos ali, assegurando que ninguém saísse até que o mistério fosse resolvido, ou até que mais sangue fosse derramado. A cada passo, a mansão parecia se estreitar ao redor dos dois sobreviventes, que agora se moviam como figuras silenciosas em um teatro macabro. O corpo de Helena, ainda inerte no andar superior, repousava como um lembrete funesto de que o perigo estava sempre presente, escondido nas sombras, aguardando para atacar. Cada detalhe, desde as janelas empoeiradas até os candelabros antigos, servia como um lembrete silencioso de que eles estavam presos em um jogo que não podiam controlar. Renato, tomado por uma ansiedade crescente, sentia que sua mente estava à beira de se fragmentar. Ele olhava para Clara e Fernando,
tentando decifrar suas intenções, mas tudo parecia desconexo. A maneira como Clara movia-se pelo salão, sempre focada em examinar cada detalhe, levantava suspeitas em sua mente cada vez mais paranoica. Havia algo de calculado em sua busca incessante por pistas. Parecia quase como se ela estivesse tentando conduzir os outros, controlar as informações de maneira que lhe beneficiassem. A ideia de que Clara poderia estar escondendo algo tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. O ambiente ao redor refletia o estado mental de Renato. As sombras nas paredes pareciam se esticar e contrair, como se estivessem vivas. O som das folhas do lado de fora, fustigadas pela tempestade, soava como sussurros, palavras incompreensíveis que penetravam sua mente já atormentada. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Tudo ao redor era ameaçador. As portas antigas que rangiam com o vento, os tapetes grossos que abafavam os passos, as luzes fracas que criavam danças sinistras de luz e sombra. A mansão, com sua arquitetura opressiva e corredores sinuosos, parecia projetada para desorientar os sentidos. Fernando, por outro lado, mantinha sua postura fria, imóvel. Ele observava os dois com a mesma calma meticulosa de sempre, sem dar sinais de preocupação. Para Clara e Renato, essa ausência de reação era por si só perturbadora. Fernando parecia alheio ao pânico crescente, como se soubesse de algo que os outros não sabiam, ou como se estivesse no controle de uma parte da realidade que escapava aos outros dois. Cada olhar que Fernando lançava, cada movimento sutil que fazia, era carregado de uma ameaça silenciosa, como se ele estivesse prestes a revelar algo crucial, mas nunca revelava. A expectativa de que Fernando pudesse explodir em ação a qualquer momento era um peso constante na mente de Clara e Renato. Clara, apesar de sua busca incessante por lógica, começava a sentir a pressão esmagadora do ambiente. Ela se movia entre os cômodos, analisando cada detalhe que encontrava, mas sempre sentindo que havia algo que lhe escapava. As pistas que tinham não levavam a lugar algum. O frasco de mandrágora, o tecido rasgado na mão de Lucas, a cena cuidadosamente montada da morte de Helena, tudo parecia estar lá apenas para confundi-los. Quanto mais Clara tentava entender, mais as peças do quebra-cabeça pareciam se afastar umas das outras. Ela começava a perceber que, talvez, o assassino estivesse jogando um jogo de manipulação mental, onde o objetivo não era apenas matar, mas destruir a mente dos sobreviventes. Ela se perguntava se esse seria o verdadeiro plano. Criar um cenário onde o medo e a confusão levassem ao colapso psicológico. Cada pista descoberta, cada morte, não servia apenas para criar uma narrativa, mas para corroer a sanidade dos que restavam. A mente de Clara era bombardeada com pensamentos conflitantes. Estaria Renato envolvido? Ou seria Fernando, que parecia controlar a situação de maneira quase sobrenatural? Ou talvez houvesse uma terceira possibilidade. Um assassino invisível, alguém que manipulava os outros sem jamais ser visto. O jogo estava ficando mais cruel a cada minuto. Renato, por sua vez, já havia perdido a capacidade de confiar em qualquer um. A ideia de que Clara pudesse estar manipulando as investigações o enchia de desconfiança. Ele observava cada movimento dela com suspeita, questionando suas motivações. Mas, ao mesmo tempo, a presença de Fernando tornava tudo ainda mais insuportável. Renato não conseguia entender como alguém poderia se manter tão calmo diante de tanto caos. Ele via em Fernando uma ameaça constante, como se o homem estivesse esperando o momento certo para agir. A cada segundo que passava, a paranoia de Renato se aprofundava. O relógio, com seu tic-tac incessante, parecia medir o tempo restante para o desfecho daquela noite macabra. Clara e Renato já não eram mais aliados, mesmo que não tivessem dito uma palavra. O medo os isolava, e era isso que o verdadeiro assassino queria. A tempestade lá fora, que continuava a castigar a mansão, parecia sincronizada com a pressão crescente dentro de cada um deles. O som da chuva, que antes era apenas um pano de fundo,
Agora parecia um lembrete constante de que estavam presos ali, à mercê de uma força maior, invisível, que os controlava. A mansão estava imersa em um silêncio opressor, quebrado apenas pelos ecos distantes do vento e pelo rangido ocasional de uma porta. A falta de ação direta, o tempo que se arrastava enquanto os sobreviventes esperavam por uma nova revelação, era o que mais corroía suas mentes. A qualquer momento, esperavam que o próximo golpe viesse, que uma nova morte fosse descoberta, mas a espera prolongada era, de certa forma, ainda pior. Cada minuto que passava sem um novo ataque apenas aumentava a sensação de que algo terrível estava à espreita, aguardando o momento perfeito para se manifestar. Os pensamentos de Clara e Renato se enroscavam em uma espiral de paranoia, incerteza e medo. Eles não sabiam mais em quem confiar, e Fernando, com sua presença constante e enigmática, parecia a peça central desse quebra-cabeça. O peso da paranoia era esmagador. A cada segundo, o mistério se aprofundava, mas as respostas continuavam distantes, escondidas em sombras que se recusavam a se dissipar. Os 3 sobreviventes estavam jogando um jogo macabro, onde a única certeza era que a próxima revelação traria ainda mais dúvidas. A mansão, com seus segredos sombrios e suas paredes testemunhas de tragédias, continuava a envolvê-los em sua escuridão silenciosa. O verdadeiro assassino ainda estava entre eles, mas quanto mais tempo passava, mais difícil era distinguir a verdade das ilusões que tomavam conta de suas mentes exaustas. À medida que o tempo avançava, Clara e Renato, agora consumidos por desconfianças mútuas, tornavam-se como 2 animais encurralados, tentando escapar de uma armadilha invisível. A mansão, com suas paredes opressivas e corredores labirínticos, funcionava como uma prisão mental e física. Cada novo detalhe que descobriam apenas aprofundava o mistério, em vez de resolvê-lo. O que restava de suas sanidades estava se esgotando rapidamente, e ambos sabiam que não podiam confiar um no outro. Fernando, no entanto, mantinha sua serenidade. A cada minuto, seu controle sobre a situação ficava mais claro, embora ele não precisasse tomar ações explícitas. Era como se ele estivesse em um plano de existência superior, observando os eventos desenrolarem-se à sua frente, sabendo que, de uma forma ou de outra, ele sempre teria a vantagem. Ele não precisava levantar um dedo. O próprio ambiente fazia o trabalho por ele. A tempestade que rugia lá fora era uma metáfora perfeita para o caos interior de Clara e Renato, que agora se viam presos em um ciclo de dúvida e medo. Clara, que até então tentava manter uma fachada de controle, começava a perceber que estava afundando em uma espiral de confusão. Suas tentativas de organizar as pistas em uma narrativa coerente estavam falhando miseravelmente. Cada novo fragmento de informação apenas a levava a mais dúvidas. Ela sabia que o verdadeiro assassino estava jogando com todos eles, mas não conseguia identificar quem estava puxando as cordas. Seria Fernando, o mestre manipulador, ou Renato, o sobrevivente desesperado, que parecia à beira de um colapso? Enquanto isso, Renato, completamente isolado em sua paranoia, começava a ver sinais de traição em todos os lugares. A maneira como Clara olhava para ele, sempre com cautela, sempre analisando-o, o fazia acreditar que ela sabia mais do que estava revelando. Cada vez que ela se aproximava de uma pista, ele se perguntava se aquilo não fazia parte de um plano maior, onde ela mesma estivesse tentando desviar as suspeitas para outra pessoa. Ele já não sabia mais distinguir se seus próprios pensamentos eram fruto da lógica ou de uma mente corrompida pelo medo. E então, havia Fernando. Seu comportamento calmo, sempre observador, era um enigma que Renato não conseguia resolver. Fernando parecia invulnerável à pressão que estava consumindo os outros. Renato se perguntava se Fernando era simplesmente mais forte mentalmente ou se, de fato, ele sabia de algo que ninguém mais sabia. Seria possível que Fernando estivesse conduzindo tudo desde o início, como um mestre de marionetes manipulando os fios invisíveis que ligavam Clara e Renato ao caos que se desenrolava? A mansão, por sua vez,
continuava a conspirar contra eles. Cada corredor parecia mais longo, cada cômodo mais opressor. O som do vento uivante e da chuva intensa, que martelava o telhado incessantemente, criava um pano de fundo de tensão constante. Cada passo que Clara e Renato davam era uma tentativa de fugir de uma armadilha invisível. Mas quanto mais eles tentavam escapar, mais enredados ficavam. As pistas que antes pareciam promissoras, agora eram nada mais que peças soltas de um quebra-cabeça incompleto. Fernando, imperturbável, continuava seu papel de observador silencioso. Ele sabia que não precisava fazer nada para que Clara e Renato se destruíssem sozinhos. O medo e a desconfiança que ele havia semeado estavam começando a dar frutos, e em breve ele assistiria ao colapso final de seus adversários. Ele estava aguardando o momento certo, o ponto de ruptura em que a verdade, finalmente, emergiria. Não como uma revelação, mas como uma confissão forçada pelos próprios demônios internos que Clara e Renato carregavam. Cada segundo que passava trazia consigo uma nova camada de tensão, como se o próprio ar dentro da mansão estivesse ficando mais pesado, mais denso. Clara e Renato podiam sentir que algo estava para acontecer. Algo definitivo. Mas nenhum dos dois estava preparado para o que viria a seguir. A verdade estava à espreita, pronta para ser revelada, mas eles já não sabiam mais se estavam prontos para enfrentá-la. O jogo de manipulação, medo e morte estava prestes a atingir seu clímax. O relógio no salão continuava a marcar o tempo com uma precisão implacável, o tic-tac incessante ecoando pelos corredores silenciosos da mansão. Cada segundo parecia mais longo que o anterior, cada minuto uma eternidade. Clara e Renato se moviam como sombras, presos em uma trama que os envolvia completamente, mas da qual não conseguiam se libertar. O ar ao redor deles estava carregado de tensão, como se algo invisível estivesse prestes a se materializar, a verdade prestes a ser revelada de forma brutal e inescapável. Ambos estavam à beira do colapso mental, e a presença constante de Fernando apenas ampliava a sensação de que não importa o quanto tentassem, estavam sempre 2 passos atrás do verdadeiro assassino. A casa parecia ter uma vida própria, suas paredes carregando o peso de cada morte, de cada segredo. Os corredores, antes espaços de passagem, agora eram como gargantas estreitas que os engoliam lentamente. Cada porta fechada era um mistério à parte. Cada janela coberta pela umidade do lado de fora oferecia um vislumbre distorcido da tempestade que continuava a assolar o mundo exterior. Mas dentro da mansão, o verdadeiro furacão era psicológico. As mentes de Clara e Renato estavam em frangalhos, fragmentadas pelas pistas falsas, pelos olhares furtivos de Fernando e pela incerteza que dominava cada pensamento. A morte de Helena pairava sobre eles como uma sombra insuperável. Seu corpo, agora apenas mais um marco no rastro de sangue deixado pelo assassino, parecia gritar por respostas que Clara e Renato não conseguiam encontrar. O frasco de mandrágora ao seu lado sugeria uma premeditação fria, mas ao mesmo tempo, era uma pista enigmática, uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava perfeitamente. Renato não conseguia afastar da mente a imagem de Helena caída, seus olhos abertos fixos em um ponto qualquer do teto, como se no último instante, ela tivesse vislumbrado algo que os outros ainda não haviam percebido. Clara, por sua vez, estava absorta em seus próprios pensamentos, cada vez mais isolada em seu raciocínio. Ela tentava, sem sucesso, remontar os eventos que haviam levado àquela noite, mas a cada tentativa, era como se novas dúvidas surgissem, substituindo as antigas. O tecido encontrado na mão de Lucas, o frasco ao lado de Helena, as plantas exóticas na estufa, tudo isso deveria ter algum significado, algum fio condutor que ela ainda não havia identificado. E a figura de Fernando, sempre silencioso, sempre à margem, se tornava mais inquietante a cada segundo. Seria ele o autor de tudo aquilo, o manipulador que havia orquestrado a noite mais macabra de suas vidas? Ou seria ele apenas mais uma peça de um jogo muito maior? Um jogo que Clara estava começando a acreditar que talvez jamais entendesse completamente? O vento, que continuava a bater violentamente contra as janelas, fazia a casa ranger como um navio à deriva. Cada estalo da madeira ecoava pelos corredores, criando a ilusão de passos furtivos ou de portas sendo abertas em locais distantes.
Clara e Renato já não conseguiam distinguir o que era real do que era fruto de suas mentes cansadas e esgotadas. A sensação de que estavam sendo observados por algo ou alguém invisível apenas crescia, e a certeza de que o próximo ataque poderia acontecer a qualquer momento os mantinha em um estado de alerta constante, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Fernando, por outro lado, permanecia uma figura inatingível. Ele se movia pouco, mas seus olhos pareciam captar cada detalhe, como se estivesse estudando Clara e Renato, esperando que um deles cometesse um erro, que desse o próximo passo em direção ao colapso final. Ele parecia saber que, em breve, o desfecho seria inevitável. Cada segundo de tensão acumulada os empurrava mais fundo em seus próprios medos e desconfianças, e Fernando, silencioso como sempre, apenas assistia, como um espectador esperando o clímax de uma peça que ele mesmo havia escrito. A mansão, mais do que um simples cenário, tornara-se uma personagem em si, com seus segredos e seus mistérios ocultos nas paredes escuras e nos quartos há muito esquecidos. Clara começava a sentir que estava caminhando em círculos, não apenas no sentido físico, mas também mental. A cada pista que ela e Renato encontravam, novas perguntas surgiam e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Ela sabia que o tempo estava acabando, mas também sabia que o jogo estava longe de terminar. O assassino ainda estava entre eles, e mais cedo ou mais tarde, atacaria novamente. Renato, por sua vez, estava sendo consumido por uma paranoia crescente. Ele sentia os olhos de Clara sobre ele, e a maneira como ela o observava o fazia questionar suas intenções. Seria ela uma cúmplice silenciosa do assassino? Ou estaria tentando manipular as evidências para incriminá-lo? Renato não sabia mais o que pensar. Cada movimento de Clara era visto por ele como uma possível ameaça, e a presença de Fernando, sempre à margem, apenas exacerbava seus temores. Ele sabia que, se quisesse sobreviver àquela noite, precisaria tomar uma decisão rápida, mas o medo de cometer um erro fatal o paralisava. O clima dentro da mansão havia se tornado sufocante. O ar parecia pesado, carregado de medo e incerteza. Clara e Renato sabiam que, em breve, algo terrível aconteceria. Era uma sensação palpável, como se o próprio ambiente estivesse se preparando para um desfecho sangrento. Eles estavam presos em uma armadilha mortal, e a única saída era descobrir a verdade antes que o próximo ataque fosse desferido. Mas a verdade, como a luz das velas que iluminavam fracamente o salão, estava sempre à beira de se apagar, sempre fora de alcance. Enquanto as horas avançavam, a mente de Clara parecia se deteriorar a um ritmo acelerado. O tempo, outrora uma sequência linear, agora se distorcia ao redor dela. Minutos e horas perdiam significado, e tudo o que restava era a sensação sufocante de que algo estava para acontecer. Algo inevitável e terrível. Seus pensamentos estavam cada vez mais fragmentados, e ela não conseguia mais manter uma linha de raciocínio coerente. As pistas que encontrara, que antes pareciam fundamentais, agora eram apenas sombras em um quebra-cabeça muito maior, uma trama que a envolvia completamente. Renato, igualmente perdido em seus pensamentos, começava a questionar a realidade que o cercava. A casa, com seus longos corredores escuros e portas trancadas, parecia pulsar com uma energia invisível, uma força que sugava qualquer esperança de resolução. O mistério se aprofundava a cada segundo, e Renato sabia que, se não descobrisse a verdade rapidamente, não restaria muito de sua sanidade para contar a história. O ambiente ao seu redor parecia projetado para desconcertar os sentidos, e ele já não sabia se estava enxergando o mundo como ele era ou se estava sendo enganado por suas próprias percepções. A presença de Fernando, sempre imperturbável, tornava a situação ainda mais angustiante. Ele se movia pouco, mas cada movimento era calculado, preciso, como se estivesse aguardando o momento exato para agir. Clara sentia que estava sendo observada por ele a todo instante, como se ele soubesse exatamente o que ela estava pensando,
o que estava prestes a fazer. Ela tentava, em vão, não pensar nele como o possível autor de tudo aquilo, mas a maneira como ele estava sempre presente em cada momento crucial a fazia acreditar que Fernando, de alguma forma, sabia muito mais do que os outros dois jamais poderiam compreender. O relógio continuava sua marcha implacável, e com ele, a certeza de que a verdade estava se aproximando. Mas Clara já não sabia mais se estava pronta para enfrentá-la. O mistério, que no início parecia uma questão de encontrar pistas e resolver um crime, agora se tornava algo muito mais profundo, algo que mexia com as entranhas de sua mente. Ela começava a se perguntar se o verdadeiro mistério não estava nos assassinatos, mas na maneira como todos eles estavam sendo manipulados, como marionetes cujos fios invisíveis eram puxados por mãos desconhecidas. Renato, por outro lado, começava a se convencer de que Clara estava envolvida. Ela sempre estivera presente nos momentos-chave, sempre com uma teoria, sempre com uma explicação pronta. Havia algo na maneira como ela reagia que o deixava desconfortável. Ele se perguntava se ela estava tentando encobrir suas próprias ações, distraí-lo com pistas falsas, enquanto o verdadeiro assassino, ela mesma talvez, continuava a operar nas sombras. Renato não conseguia mais distinguir a verdade da ficção, e isso o deixava ainda mais vulnerável. Sua mente, já frágil, começava a ceder sob o peso das suspeitas e da pressão incessante que pairava sobre eles. As pistas, que antes pareciam tão claras, agora eram confusas e desconcertantes. O frasco de mandrágora, as anotações na estufa, o tecido rasgado, tudo isso deveria compor uma história coerente. Mas quanto mais Renato tentava juntar as peças, mais distante ele parecia ficar da solução. O jogo mental que o assassino estava jogando com eles era cruel, distorcendo a lógica e corroendo suas sanidades. Ele sabia que, em breve, um novo golpe seria desferido. E quando acontecesse, talvez fosse tarde demais para qualquer um deles descobrir a verdade. A mansão, com seus segredos enterrados sob décadas de história, continuava a conspirar contra eles. As sombras nas paredes pareciam se mover, como se o próprio espaço estivesse vivo, manipulando seus sentidos e instigando o medo. Clara e Renato sabiam que a resposta estava perto, mas a verdade continuava a se esquivar, sempre no limite de sua compreensão. Cada novo pensamento trazia consigo uma nova dúvida, e o peso da incerteza estava esmagando-os. E então, como que arrancada das profundezas de suas mentes perturbadas, a revelação começou a tomar forma. A tensão dentro da mansão se transformava em algo quase tangível, uma presença invisível que envolvia Clara e Renato como uma rede de fios apertados, enredando suas mentes, suas ações, suas percepções. Cada pensamento que Clara tentava organizar era interrompido pela sensação opressiva de que o verdadeiro assassino estava sempre um passo à frente, manipulando-os de maneira invisível, fazendo com que suas próprias suspeitas os desviassem da verdade. Ela sabia que algo estava profundamente errado, mas cada vez que tentava avançar, sentia-se puxada de volta para o mesmo ponto. Nada parecia fazer sentido. Os corredores da mansão, com suas paredes altas e decoração decadente, transformavam-se em labirintos psicológicos. A cada porta fechada, a cada rangido de madeira ou sombra inesperada, Clara e Renato se distanciavam mais de uma compreensão clara do que estava acontecendo. O que antes parecia ser uma questão de decifrar pistas e encontrar o assassino agora se tornava um exercício de sobrevivência mental. A própria ideia de raciocinar logicamente estava se tornando um esforço insuportável. Renato, consumido pela desconfiança, observava Clara com olhos nervosos. Ele notava como ela se movia pelo salão, seus passos calculados, sua respiração irregular. A maneira como ela analisava cada detalhe o fazia acreditar que ela sabia muito mais do que deixava transparecer. Talvez Clara tivesse planejado tudo desde o início, conduzindo-os a uma rede de intrigas e manipulações. A possibilidade de que ela fosse a verdadeira assassina crescia em sua mente, como uma sombra que se alastrava, devorando sua sanidade. Ele a observava cuidadosamente, tentando perceber qualquer sinal de fraqueza, qualquer deslize que pudesse denunciá-la. Renato sabia que, para sobreviver, precisava estar atento a cada movimento dela. Enquanto isso,
Fernando permanecia uma presença quase etérea no cenário. Ele estava sempre ali, mas nunca de maneira ostensiva. Sua calmaria inabalável parecia desprovida de qualquer tipo de emoção, como se ele fosse um espectador de um espetáculo trágico. Clara sentia que Fernando era o único que parecia entender o que estava acontecendo, mas isso não lhe trazia conforto. Ao contrário, sua tranquilidade apenas aumentava a suspeita. Como alguém poderia se manter tão calmo em meio a tanto caos? A resposta parecia estar fora do alcance de Clara, e ela se perguntava se Fernando não era mais do que um fantasma, uma projeção da própria mansão, uma presença silenciosa que aguardava o desenlace inevitável. A paranoia que envolvia Clara e Renato havia se transformado em um jogo mortal. Nenhum dos dois confiava no outro, e cada passo que davam, cada decisão que tomavam, era vista com suspeita. A mansão, como uma personagem viva e pulsante, amplificava essa desconfiança. As janelas opacas, cobertas pela chuva incessante, o vento que batia contra as portas como uma advertência distante, os ruídos que ecoavam de partes distantes da casa, tudo contribuía para a sensação de que eles estavam sendo vigiados, manipulados. As luzes trêmulas das velas lançavam sombras distorcidas nas paredes, e essas sombras, como vultos dançantes, pareciam observar os sobreviventes, aguardando o próximo movimento em um jogo de horror. A mente de Clara estava à beira do colapso. Ela havia tentado, com todas as forças, manter uma linha de pensamento lógica, mas o caos ao seu redor tornava impossível qualquer tentativa de organização mental. A cada novo pensamento surgiam 1000 outros, cada um mais confuso que o anterior. As pistas que antes pareciam promissoras agora se dissolviam em incertezas, e a linha entre verdade e mentira, entre suspeita e fato, estava completamente borrada. Ela começava a questionar se a própria noção de descobrir o assassino era um jogo imposto por algo ou alguém muito maior, muito mais manipulador do que ela poderia compreender. Renato, por sua vez, não sabia mais em quem confiar. Ele tentava, a todo custo, manter sua cabeça acima da água, mas a onda de paranoia era implacável. Clara, a cada minuto que passava, parecia mais envolvida no mistério do que ele havia imaginado. Seria possível que ela estivesse manipulando as evidências desde o início? Seria possível que todas as pistas que encontraram fossem, na verdade, armadilhas plantadas por ela para desviar sua atenção do verdadeiro culpado? Ela mesma? Renato não conseguia mais distinguir seus próprios pensamentos de suas emoções mais profundas. O medo, que antes era uma sensação controlável, agora dominava completamente sua percepção. Fernando, o homem que parecia imune a tudo, continuava observando os acontecimentos com o mesmo olhar enigmático. Sua presença era constante, mas sua atuação limitada. Para Clara e Renato, sua calma quase sobrenatural era tanto um alívio quanto uma ameaça. Ele não agia, mas estava sempre lá, como uma sombra que se recusava a desaparecer. O silêncio de Fernando, sua ausência de reação, fazia com que os outros dois se perguntassem se ele sabia algo que eles não sabiam. Talvez, pensava Clara, ele fosse o único com as respostas, o único que pudesse acabar com aquele jogo mortal. Mas se Fernando tinha as respostas, por que ele as escondia? A pressão que envolvia Clara e Renato aumentava a cada minuto. A mansão, como uma entidade viva, parecia pulsar com a atenção dos sobreviventes. As sombras nas paredes pareciam se esticar, como se quisessem engolir Clara e Renato, como se a própria casa estivesse se movendo, se reorganizando, pronta para fechar suas garras sobre eles. Cada passo, cada respiração era monitorado pelas paredes silenciosas, que guardavam segredos muito além dos assassinatos daquela noite. Clara sentia que a mansão os estudava, absorvendo suas fraquezas, amplificando seus medos. O relógio continuava a marcar o tempo, mas, para Clara e Renato, a noção de horas ou minutos havia se desintegrado. O tempo era irrelevante naquele ambiente sufocante. Tudo o que importava era sobreviver àquela noite, descobrir quem estava por trás dos assassinatos e, finalmente, escapar daquela prisão mental. Mas quanto mais tentavam encontrar respostas, mais percebiam que a própria mansão parecia moldar os eventos, reorganizando as pistas, distorcendo as memórias. Clara começou a questionar a própria sanidade. Será que havia de fato uma resposta para o mistério? Ou será que tudo aquilo era uma construção mental, uma ilusão criada por suas mentes desesperadas? A sensação de estar sendo observada aumentava, e ela não sabia mais se era Fernando, Renato ou algo mais sombrio,
algo que habitava as entranhas daquela mansão que a estava monitorando. Ela já não confiava em ninguém, nem mesmo em si mesma. A mansão, antes apenas um cenário opressor, parecia agora assumir um papel ativo nos acontecimentos. Clara e Renato, cada vez mais desgastados pelas tensões e pelas incertezas, começavam a perceber que o ambiente ao redor deles estava mudando, se transformando de maneira sutil, mas constante. Os corredores que antes pareciam familiares agora se estendiam além de sua percepção, como se novas portas surgissem onde antes não havia nada. Cada sala visitada guardava segredos antigos, histórias que pareciam querer vir à tona naquele momento específico, como se o lugar estivesse esperando por aquela noite, por aqueles crimes. Clara, movida por uma necessidade quase obsessiva de encontrar respostas, começou a explorar mais profundamente os cômodos que ainda não haviam sido vasculhados. Ela passava os dedos pelas paredes frias e úmidas, tentando sentir algo além da superfície. Alguma marca, algum sinal deixado por aqueles que já haviam passado por ali. A mansão, com suas paredes grossas e cheias de história, guardava mais do que apenas os corpos que haviam sido depositados nela naquela noite. Clara começava a suspeitar que aquela casa já havia sido palco de outras tragédias, talvez até piores do que as que estavam vivendo. Os quadros pendurados nos corredores pareciam observá-la, seus olhos pintados seguindo cada movimento que ela fazia. As molduras pesadas, douradas, pareciam sufocar as figuras retratadas, como se elas mesmas estivessem presas em algum tipo de condenação eterna. Clara parou em frente a um retrato particularmente inquietante. Um homem de expressão severa, seus olhos escuros, quase indistinguíveis na penumbra do corredor. A pintura exalava uma energia estranha, como se aquele homem tivesse um papel na história que ela ainda não compreendia completamente. Ela sentia-se observada, como se os olhos na pintura soubessem de algo que ela não sabia. Um segredo enterrado nas fundações da mansão. Renato, que já não suportava mais o peso da incerteza, começou a perder completamente a noção de sua própria realidade. Ele andava pelos corredores como um fantasma, vagando sem rumo, ouvindo os sussurros da tempestade que lá fora castigava o mundo, e os sons que ecoavam dentro da mansão, como se o próprio lugar estivesse conversando consigo. Os sussurros, ele estava convencido, não vinham apenas do vento. Algo mais estava vivo ali, algo que ele não conseguia compreender. Renato sentia que a mansão estava viva e que, de algum modo, ela estava conspirando para mantê-los prisioneiros dentro de suas paredes, para sempre. Fernando, no entanto, permanecia imutável, seu olhar fixo em um ponto distante, como se ele estivesse alheio ao terror crescente ao seu redor. Mas Clara sabia que Fernando, de alguma forma, estava no centro de tudo. Ele sabia mais do que demonstrava, e seu silêncio se tornava cada vez mais insuportável para Clara. Ela sabia que a verdade estava próxima, mas que essa verdade estava distorcida, oculta em camadas de medo e paranoia. E no fundo de sua mente, Clara temia que, ao finalmente encontrar as respostas que procurava, elas fossem muito mais terríveis do que ela poderia suportar. A mansão estava começando a revelar seus segredos, e Clara e Renato sabiam que o desfecho estava próximo, mas nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. As sombras nas paredes, os sussurros no vento, a presença silenciosa de Fernando, tudo estava convergindo para um único ponto, um clímax inevitável que selaria o destino de todos eles. A mansão, agora mais viva do que nunca em sua mente, sugava Clara para suas profundezas escuras. As sombras que dançavam nas paredes pareciam sussurrar segredos de tragédias passadas, de mortes encobertas e segredos guardados com cuidado. Cada corredor era uma garganta que a puxava para o abismo. Cada porta fechada parecia esconder respostas que se recusavam a ser reveladas. O peso da casa, com seus segredos antigos, pressionava seu espírito, e Clara sentia que estava chegando ao seu limite. O jogo mental que o assassino estava jogando com eles, um jogo de manipulação cuidadosa, estava começando a colapsar suas defesas.
Renato, por outro lado, estava se afundando rapidamente em sua própria espiral de paranoia. Os ecos distantes, os ruídos que não faziam sentido, o peso das suspeitas sobre Clara e Fernando esmagavam qualquer racionalidade que lhe restava. Ele vagava pela mansão como uma alma penada, incapaz de se concentrar em algo além das sombras que agora ocupavam sua mente. Seus olhos, injetados de medo e desconfiança, não conseguiam mais focar em Clara sem que pensamentos de traição o invadissem. Para ele, ela não era mais uma sobrevivente, era uma inimiga. Fernando permanecia imóvel, quase uma estátua viva, sempre à margem dos acontecimentos, assistindo enquanto a destruição psicológica avançava com precisão cirúrgica sobre os outros dois. Ele observava o pânico nas ações de Renato, os movimentos desesperados de Clara, enquanto tentava organizar as pistas e fazer sentido de tudo. E no fundo, Fernando sabia que o tempo estava a seu favor. Aquele momento de ruptura final se aproximava. A cada passo, Clara sentia-se mais sufocada pelas paredes escuras e os móveis pesados da mansão. O ar parecia mais denso, como se carregasse um perfume envenenado de desespero, misturado ao cheiro de velas derretidas e madeira antiga. As pistas que ela havia coletado agora pareciam se transformar em enigmas desconexos. O frasco de mandrágora, o pedaço de tecido, as anotações confusas sobre as plantas, cada nova descoberta, ao invés de aproximá-la da solução, a afastava ainda mais. Tudo parecia ser uma distração elaborada, parte de um jogo que ela não conseguia controlar. Renato já não conseguia distinguir entre o real e o imaginado. Ele sentia o peso dos olhos de Clara sobre ele, o olhar de suspeita que ela lançava sempre que ele se movia. Ele sabia, ou ao menos estava convencido, de que Clara estava tramando algo contra ele. Mas Fernando era a figura que mais o atormentava. O homem que parecia inabalável, imune ao caos que os consumia, continuava a agir como se tivesse o domínio completo da situação. Renato não conseguia mais ver Fernando como um simples sobrevivente. Ele era o catalisador, o maestro sombrio que orquestrava cada movimento silenciosamente. Clara, em um último esforço, decidiu vasculhar mais a fundo a estufa, na esperança de encontrar algo que conectasse todas as peças. O local, abafado e úmido, parecia ter se transformado em uma extensão da mente dela, desorganizado, caótico, com o cheiro de terra molhada misturado a plantas que ela mal conseguia identificar. O caderno com as anotações sobre a mandrágora ainda estava lá, as páginas gastas e cobertas de uma caligrafia quase ininteligível. Algo naquele caderno a perturbava profundamente. Não era apenas a planta e seus efeitos alucinógenos, mas a sensação de que o uso da mandrágora, de alguma forma, tinha sido planejado muito antes de eles chegarem ali. A planta havia sido cuidadosamente manipulada para servir a um propósito muito mais sinistro. Ela folheou o caderno mais uma vez, os dedos trêmulos passando por diagramas de botânica, mas sua mente já não conseguia se focar nos detalhes. A dúvida crescia em seu interior. Fernando, sempre calmo e meticuloso, parecia ser o único que não estava afetado pelo clima opressor. Isso significava que ele sabia mais do que os outros? Ou seria Renato, cujo comportamento errático poderia ser uma fachada, uma maneira de esconder sua verdadeira natureza? Clara não sabia mais. As respostas pareciam escapar por entre seus dedos, como areia. A tempestade lá fora rugia, seu som intensificado pelas paredes da estufa, criando uma sensação de isolamento ainda maior. Clara, sozinha naquele ambiente claustrofóbico, sentia a mansão se fechar ao seu redor. A realidade, que antes parecia ser algo sólido, agora era tão incerta quanto o mistério que ela tentava resolver. A sensação de que alguém estava sempre observando, aguardando o momento certo para agir, era cada vez mais intensa. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, mas, à medida que a noite avançava, Clara se via presa em um ciclo interminável de medo e dúvida. Enquanto isso, Renato, consumido pela paranoia, começava a enxergar sombras, onde não havia luz.
Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Seus instintos o alertavam, mas sua mente, desgastada pelos eventos daquela noite interminável, já não conseguia decifrar a diferença entre um pressentimento e a pura histeria. Fernando o perturbava profundamente. Como alguém poderia manter tanta calma, tanta frieza, diante de tantas mortes? Fernando era uma incógnita, e Renato sentia que, de alguma forma, ele era a chave para todo aquele caos. A mansão parecia conspirar contra todos eles. Os ruídos, que antes eram sutis, agora estavam amplificados. Cada rangido, cada estalo no piso de madeira antiga, soava como uma ameaça, um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Clara e Renato estavam à beira do colapso, suas mentes envoltas em uma espiral de paranoia que não tinha saída. E Fernando, sempre à margem, observava, aguardando o momento certo para fazer seu movimento final. A revelação estava próxima, mas nenhum deles sabia o que realmente os aguardava. Clara e Renato estavam presos em um jogo mental do qual não havia escapatória. O assassino estava ali, entre eles, manipulando seus medos e suas inseguranças. E o tempo estava acabando. A mansão, envolta em sombras densas e ecos distantes, parecia finalmente ter fechado seu cerco ao redor dos sobreviventes. Cada cômodo, cada corredor, agora representava uma nova armadilha psicológica. Clara, sentindo o peso esmagador da noite, sabia que o desfecho estava próximo. A tensão que antes pairava no ar agora se condensava em um medo quase tangível, uma pressão constante que impedia qualquer ação decisiva. Cada passo era um risco, cada movimento poderia ser o último. E a presença imperturbável de Fernando se tornava cada vez mais insuportável. Renato estava à beira do desespero. Seu olhar fixo em Clara, seus pensamentos distorcidos por camadas de paranoia, o tornavam incapaz de tomar qualquer decisão racional. A incerteza o corroía por dentro. Ele sabia que alguém estava puxando as cordas, mas a cada nova tentativa de encontrar a verdade, ele se perdia mais. Seus olhos varriam o salão, mas sua mente vagava por um terreno ainda mais perigoso, o da dúvida completa. Clara, por sua vez, se encontrava no centro de um turbilhão de emoções conflitantes. Ela havia sido metódica até ali, mas o peso do mistério a esmagava lentamente. Ela não conseguia mais confiar em ninguém, nem em si mesma. A presença de Fernando era uma constante ameaça, como se ele fosse a chave para tudo, mas ao mesmo tempo fosse um espectador cruel, aguardando o momento em que os outros caíssem na armadilha final. Os corredores da mansão se tornaram mais longos, mais sombrios. O vento que batia nas janelas já não parecia vir de fora, mas de dentro da própria estrutura, como se a casa estivesse respirando, se preparando para o desfecho inevitável. A madeira antiga rangia sob os pés dos sobreviventes, e cada ruído aumentava a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Clara sabia que a verdade estava perto, mas não conseguia alcançá-la. Cada pista a levava a um beco sem saída, e a própria investigação parecia uma armadilha montada pelo assassino. Foi quando Clara percebeu o que estava faltando. Não era apenas uma questão de descobrir quem havia matado Lucas e Helena, mas de entender o porquê. Ela começou a perceber que todas as pistas, todas as mortes, estavam conectadas de maneira mais profunda. Havia um padrão, uma lógica oculta por trás de cada ação. Mas o que mais a perturbava era que esse padrão parecia ter sido criado muito antes daquela noite começar. O que significava que o assassino já havia planejado tudo, muito antes de qualquer um deles pisar naquela mansão. Renato, incapaz de raciocinar claramente, se movia com pressa pelos corredores, sem direção. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Sua mente estava em frangalhos, e sua paranoia o impedia de confiar em Clara. Ela poderia ser a assassina, ou talvez Fernando. Mas de alguma forma, ele sabia que o desfecho estava próximo. A mansão, com seu ar sufocante e corredores intermináveis, estava pronta para revelar seu segredo final. E Renato não sabia se estava pronto para enfrentá-lo. A mansão,
outrora um lugar de silêncio e sombras, agora parecia pulsar com vida própria. A tensão entre Clara e Renato se tornava insuportável, e o ar ao redor deles parecia denso, saturado com o peso das revelações que estavam prestes a vir à tona. Cada detalhe da casa, desde o rangido das tábuas antigas até o eco distante do vento, contribuía para uma atmosfera sufocante. A pressão que os envolvia não era apenas física, mas também mental, uma espiral de desconfiança que os arrastava cada vez mais para dentro de suas próprias mentes perturbadas. Renato sentia seu coração disparado, batendo contra o peito como se estivesse tentando escapar daquele pesadelo. Seus olhos percorriam cada centímetro da mansão, à procura de algo, qualquer coisa, que o ajudasse a compreender o que estava acontecendo. Ele sabia que o tempo estava acabando e que uma nova morte poderia ocorrer a qualquer momento. O problema era que ele já não sabia mais em quem confiar. Clara, que parecia estar no controle por tanto tempo, agora se mostrava tão vulnerável quanto ele. A única constante naquele caos era Fernando, cuja presença era mais ameaçadora por causa de sua calma inabalável. Clara, por sua vez, tentava manter sua mente em funcionamento, ainda que as peças do quebra-cabeça continuassem a fugir de seu alcance. Algo estava errado. Ela sentia isso em cada fibra de seu ser. A sequência dos eventos, as mortes, as pistas confusas, tudo parecia parte de um plano que ela não conseguia decifrar. Mas agora, Clara começava a entender que havia mais em jogo do que apenas o assassinato de Lucas e Helena. A presença de Fernando sempre à margem, sempre imperturbável, lhe dava a sensação de que ele estava no controle de tudo, como se fosse o único com uma visão clara da trama que se desenrolava diante deles. Os corredores da mansão, com suas sombras projetadas pelas luzes trêmulas das velas, pareciam mais longos e claustrofóbicos a cada passo que Clara dava. As janelas, agora opacas pela umidade, mostravam apenas a tempestade do lado de fora, um reflexo perfeito do caos interno que dominava seus pensamentos. Cada cômodo que ela visitava parecia estar impregnado de uma história que ela não conseguia acessar completamente. Era como se a mansão estivesse repleta de segredos enterrados sob camadas de tempo e tragédias, e Clara era apenas mais uma vítima, presa no ciclo de morte e desespero que permeava o lugar. Renato, cada vez mais afundado em sua paranoia, já não sabia mais se estava em perigo ou se sua própria mente era ameaça. Ele se lembrava do frasco de mandrágora encontrado ao lado de Helena, e as implicações daquela descoberta o consumiam. Será que alguém estava usando a planta para manipular suas mentes? Será que tudo o que estavam experimentando era resultado de algum veneno, algum efeito alucinógeno que os fazia ver coisas que não existiam? A dúvida corroía suas certezas, e ele sentia que a qualquer momento poderia perder o controle completamente. Fernando, por outro lado, continuava observando sempre em silêncio. Ele parecia ter se fundido com a própria mansão, como se fizesse parte dela, como se seus pensamentos estivessem tão entrelaçados com o ambiente que não houvesse distinção entre o homem e o lugar. Clara e Renato não sabiam o que esperar dele, e essa incerteza os destruía lentamente. Fernando era um mistério insolúvel, e quanto mais tempo ele permanecia imóvel, mais Clara e Renato sentiam que estavam sendo arrastados para uma armadilha invisível, cuidadosamente planejada desde o início. O relógio continuava a marcar o tempo com sua precisão implacável, o som ritmado do ponteiro parecendo cada vez mais alto na cabeça de Clara. Ela sabia que, em breve, tudo seria revelado. A questão não era mais se o assassino atacaria de novo, mas quando. A revelação final estava prestes a ocorrer, e Clara sabia que não tinha mais muito tempo. Renato, desesperado, parecia à beira do colapso, seus olhos inquietos vasculhando a mansão em busca de uma saída, mas sabendo que não havia como escapar. Foi no salão principal, sob a luz oscilante das velas, que Clara e Renato se encontraram mais uma vez. A presença de Fernando, como sempre, preenchia o espaço entre eles, uma figura silenciosa que, de certa forma, parecia estar conduzindo o encontro. A sensação de que algo terrível estava prestes a ser revelado pairava no ar, como um fardo invisível que pressionava os três sobreviventes. O vento lá fora continuava a soprar furiosamente, mas dentro da mansão, o silêncio reinava, denso e opressivo.
Clara observava Fernando de longe, tentando entender o que ele sabia. Algo nele havia mudado. Embora sua expressão permanecesse inalterada, havia uma nova intensidade em seus olhos, como se ele estivesse à beira de finalmente revelar o segredo que vinha guardando desde o início. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um pressentimento de que a verdade, quando surgisse, seria muito mais sombria do que ela jamais poderia ter imaginado. Renato, por outro lado, estava à beira de um colapso. Seu rosto mostrava o desgaste mental e físico de uma noite interminável. Ele não sabia mais em quem confiar, e seu instinto de sobrevivência lhe dizia para agir antes que fosse tarde demais. Ele sabia que uma nova revelação estava próxima, e que quando ela viesse, as consequências seriam irreversíveis. Ele olhava para Clara e Fernando com olhos arregalados, incapaz de decidir se um deles era o responsável por tudo ou se ambos estavam jogando um jogo cruel com sua sanidade. O relógio no salão deu uma última badalada, e naquele instante, Clara percebeu algo que até então havia lhe escapado. O padrão. Tudo o que acontecera na mansão, as mortes, as pistas, as interações entre eles, seguia uma lógica, uma coreografia sombria que havia sido orquestrada desde o início. A revelação a atingiu como um golpe, e por um momento ela se sentiu paralisada. Fernando sabia de tudo. Ele havia sempre sabido. Não porque fosse o autor das mortes, mas porque ele, de alguma forma, havia previsto cada movimento, cada erro, cada escolha feita naquela noite. E então, como se lesse os pensamentos de Clara, Fernando finalmente se mexeu. Seu olhar frio percorreu o salão, parando sobre Clara por um momento antes de pousar em Renato. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. A tensão no ar estava quase insuportável, como se o ambiente estivesse esperando que alguém quebrasse a calma que precedia o caos final. Renato, sentindo o peso daquele olhar, finalmente quebrou. Ele avançou em direção a Clara, gritando, acusando-a de ser a assassina, de ter planejado tudo, de estar brincando com suas vidas. Ele estava descontrolado, sua mente finalmente sucumbindo à pressão esmagadora que o consumia há tanto tempo. Clara recuou, chocada com a violência repentina de Renato, mas antes que ela pudesse reagir, Fernando, ainda sereno, deu o passo final. Fernando sabia que o jogo havia terminado. Ele observou com calma enquanto Renato se aproximava de Clara, e então, com uma precisão que só ele poderia ter, ele finalmente revelou o que havia sido omitido durante toda aquela noite. A verdade não estava nas mortes, nem nas pistas deixadas para trás. A verdade estava na maneira como cada um dos sobreviventes havia sido manipulado. Fernando, desde o início, havia entendido que a verdadeira arma não era a violência, mas o medo. E o medo, cuidadosamente cultivado ao longo da noite, havia transformado Clara e Renato em adversários. Renato avançou sobre Clara, seus gritos ecoando pelas paredes da mansão, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, foi Fernando quem interveio. Com um movimento quase imperceptível, Fernando deu o golpe final, não físico, mas psicológico. Suas palavras, frias e precisas, atingiram Renato como um golpe mortal. Ele não precisava de mais provas, de mais pistas. Fernando sabia que o verdadeiro assassino não era ele, nem Clara. O assassino era o medo, o pânico que havia consumido a mente de Renato ao longo da noite. Renato caiu de joelhos no chão, suas mãos tremendo, sua mente finalmente cedendo sob o peso de tudo o que havia acontecido. Ele olhou para Fernando, incapaz de entender completamente o que havia se desenrolado, mas sabendo que, de alguma forma, ele havia perdido. Clara, ainda em choque, observava a cena em silêncio, sentindo o peso da revelação se abater sobre ela. Fernando deu um passo à frente, sua presença dominando o espaço. O jogo havia terminado. A mansão, com seus segredos sombrios e suas paredes cheias de histórias enterradas, estava finalmente em silêncio. A tempestade do lado de fora começava a diminuir, e com ela, o mistério se dissipava. Fernando sabia que a verdade havia sido revelada, não como uma confissão,
mas como uma consequência inevitável da paranoia que ele havia semeado. Ele se afastou, deixando Clara e Renato no salão, cada um perdido em seus próprios pensamentos, enquanto a noite lentamente chegava ao fim. A mansão, silenciosa como sempre, parecia respirar junto com a revelação. O vento lá fora uivava com uma nova intensidade, e dentro das paredes da casa, a verdade finalmente emergia das sombras,